Boa noite aos amigos, às amigas. Alguns minutos de atraso, que são da aparelhagem aqui. A gente vai pensar, conversar por alguns minutos acerca do tema proposto para nossa reflexão desta tarde e noite. Como vemos, trata-se do tema Espiritismo, crítica, proposto aqui para o nosso instante doutrinário. É um texto do livro Espiritismo em Movimento, psicografado e anotado por Elzo Ferreira de Souza, através do espírito Deolindo Amorim. Bem, antes de nos adentrarmos efetivamente nas telas, nos slides, mas também pensando sobre o tema, é muito próprio e, ao mesmo tempo, muito salutar quando começamos a estudar acerca da doutrina espírita, nos depararmos com situações singulares acerca das nossas reflexões, acerca do que a doutrina espera de cada um de nós, acerca do que nós podemos ofertar, oferecer ao Espiritismo, em termos de contribuição. E, à medida em que vamos nos aprofundando nos conceitos, das ideias propostas pelos Espíritos, é natural que algumas indagações se nos apresentem e que, portanto, nos forçam, nos convidam a fazermos algumas considerações. Uma delas, que aqui podemos trazer para a nossa reflexão, diz respeito àquilo que a doutrina espírita tangencia enquanto corpo doutrinário. E aí nós podemos avaliar que, nesse sentido, a doutrina ela abarca uma série de temas do saber humano, uma série de temas ligados à filosofia, à ciência. Evidentemente, se aprofundar demasiadamente nesses temas, pois não se trata, efetivamente, do objeto de estudo da doutrina. Um outro aspecto, e, ao mesmo tempo, é um desafio para nós, quando começamos a estudar a doutrina, e daí fazemos um cotejamento ou uma comparação com as nossas idiosincrasias, as nossas crenças, os nossos valores. Por certo que a doutrina espírita nos provoca, salutarmente falando, a fazermos essas avaliações. De forma que, quando nos aprofundamos no estudo da doutrina, logo nos vemos, assim, de certa forma, abalados nas nossas crendices. Quando pensamos na ideia de espírito, quando avaliamos questões relacionadas ao paraíso, ao céu, inferno, ao purgatório, e isso muitas vezes nos toca profundamente os nossos sentimentos, visto que culturalmente nós fomos doutrinados, falamos desta forma, a acreditarmos geograficamente nesses espaços. E a doutrina espírita certamente vem nos demover, ou nos convidar, pelo menos, a refletirmos e a pensarmos assim. E aí há, de alguma maneira, um certo choque com
as nossas crenças, os nossos valores e aquilo que a doutrina espírita nos propõe a avaliar. E vem logo uma dúvida da seguinte forma: será que eu posso efetivamente criticar os postulados espíritas? Se eu criticar determinados pontos da doutrina, estarei eu sendo menos espírita? Se, eventualmente, eu discordar de um ou outro ensino proposto pela doutrina, estarei eu sendo um anti-espírita? Enfim, é comum a gente fazer essas reflexões, mas, objetivamente aqui falando, e sob o ponto de vista de que a doutrina espírita não teme e não se afasta do processo de crítica. Aliás, o termo crítica vem do grego kritikos, que significa discernir, avaliar, separar, sopesar, em alguns casos até julgar. Mas a doutrina espírita, quando a gente começa a avaliar os seus pressupostos, logo entendemos que ela caminha a braços largos com o próprio pensamento da crítica. E nós vamos ver que Kardec foi um verdadeiro entusiasta de se avaliar aquilo que os espíritos mostraram para ele, aquilo que os espíritos ensinaram. E nisso aí está uma certa capacidade de discernir, de inteligir, de separar, de compreender. Seguindo, então, aqui, os nossos slides, aqui fizemos um arrazoado, um compilado do tema do livro Espiritismo em Movimento. Também fizemos alguma avaliação do livro Doutrina Espírita, também de Deolinda Amorim, né? Não enquanto espírito desencarnado, mas esse livro, Doutrina Espírita, é o resumo de palestras que ele fez. Então, o doutor Elzo pegou, compilou essas palestras, essas reflexões e converteu, portanto, nesse livro. Este aqui, Espiritismo em Movimento, é um livro escrito através do doutor Elzo, já Deolindo, evidentemente, desencarnado. Mas aqui nós podemos pensar sobre a perspectiva dos que significa o pensar espírita. Então, pelo menos 3 pressupostos básicos nós nos vemos convidados ou invitados a avaliar. A doutrina espírita e os seus princípios fundamentais ou princípios básicos. Quando nós pensamos, portanto, na doutrina espírita, somos levados a avaliar esses aspectos. Em que está estruturada a doutrina espírita? Em que ela se fundamenta? E, nesse sentido, podemos avaliá-la basicamente sobre 2 caráteres, digamos assim. O primeiro é o da investigação, a que Kardec se predispôs a fazer. Kardec pesquisou e investigou incansavelmente acerca dos fenômenos, acerca das reuniões, no momento das reuniões em que ele participava, mas Kardec também ouviu e compilou muitos ensinos trazidos, oferecidos pelos amigos espirituais. Então, esses 2 pilares, digamos assim, de um lado a pesquisa, do outro as anotações dos registros feitos pelos amigos espirituais, formam esses 2 pilares que sustentam todo o trabalho erigido por Kardec. Outro ponto que também devemos avaliar diz respeito ao caráter evolutivo dos ensinos dos espíritos. Isso nos leva a pensar da seguinte forma: será que os ensinos da doutrina espírita
representam a verdade de forma inamovível? Será que, em algum momento, algum conceito que a doutrina espírita nos oferece, hoje, isso já não pode ser, digamos, alterado, reinterpretado, revisto à luz do que a ciência nos tem oferecido no decurso do tempo, à luz até mesmo da tecnologia, da instrumentalidade que hoje nos cercam e estão, portanto, disponíveis para todos nós. Outro ponto também que nos faz pensar, ainda nesse contexto, é distinguir as ideias propostas pelo Espiritismo daquelas próprias dos estudantes espírita ou do estudante espírita. Em que pese a doutrina espírita andar junta à ciência ou às ciências, a física, a química, a psicologia, a filosofia e tantos outros ramos do saber, é interessante termos em mente que uma coisa é aquilo que Kardec nos propôs, fruto da pesquisa, fruto de suas reflexões e fruto daquilo que os espíritos ditaram ali no começo da codificação. Outra coisa, e que nesse sentido se distingue muito, deve se distinguir bastante, é a interpretação que individualmente um ou outro adepto do espiritismo, um ou outro estudante da doutrina espírita possa ter. Uma coisa é a opinião pessoal de cada um, outra coisa é a opinião de caráter já universalizado, fruto de diversas pesquisas, diversos entendimentos feitos por Kardec. E não que as nossas posições pessoais não devam ser aceitas, não devam ser, em algum momento e de alguma forma, até absorvida pelo contexto da doutrina, mas, ainda que isso ocorra, são posições pessoais. De forma que nós não podemos perder de vista que, por exemplo, uma mensagem que recebemos de um amigo espiritual, ainda que seja considerado um espírito protetor, um espírito superior, aquilo que ele está dizendo, aquilo que está anotando, está sendo registrado, é uma ideia do espírito. E, portanto, está fadada a ser avaliada, a ser aceita, porque sabemos nós que não é pelo fato de deixarmos o plano material e nos adentrarmos, portanto, no plano do espírito, que, de repente, sabemos tudo acerca da doutrina, acerca das verdades espirituais. Não. Então, quando nós pensamos, quando recebemos uma mensagem de um amigo espiritual, é bom fazermos esta avaliação criteriosa, acautelada, ponderada daquilo que eles estão nos dizendo. Não é rechaçá-la, de um lado, nem simplesmente acatá-la integralmente sem fazer uma avaliação. É isso que Kardec nos ensina, é isso que Kardec nos propõe. Então, distinguir aquilo que é doutrinariamente composto por Kardec e pelos espíritos, daquilo que significa ou que representa uma opinião pessoal, seja de algum encarnado ou desencarnado, é fundamental, primeiro, para nós não confundirmos essas posições pessoais, e segundo, para nós não confundirmos aos outros também com essas considerações pessoais. Bom, aqui, a questão temos, o Espiritismo encontra-se resumido nas comunicações dos espíritos? Evidentemente que não. Deolindo aqui, ele aponta, ele destaca algo muito interessante, né? A doutrina espírita ela não está fundada apenas na comunicabilidade. A comunicabilidade, o contato com o mundo espiritual, é, de fato,
aquilo que mais nos chama a atenção, aquilo que mais nos atrai a atenção, mas não é somente isso. O Espiritismo, como bem aqui mostrado nessa tela, ele é a síntese ou o resultado do intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, ou seja, a comunicabilidade. Fundamenta-se também a doutrina espírita na sobrevivência do espírito após a morte ou fora da matéria. Também é pressuposto da doutrina e, portanto, lhe serve de princípio a reencarnação. A existência de Deus não é apenas uma crença, mas é um fato a que todos nós, espíritas, não podemos nos furtar em compreender, em aceitar. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, que é, em tese, aqui, uma consequência do processo reencarnatório a que nós estamos jungidos nesse longo mecanismo de evolução, nesse processo de aprendizado. Então, são esses 5 princípios basilares que delineiam, que formam a doutrina espírita. Tudo que estiver em alinhamento a essas ideias, a esses princípios, digamos até a essas regras, podem sim ser incorporados à doutrina. Aquilo que fugir dessas ideias centrais até podem ser válidas e aceitas, mas, repetimos, são e não deixam de ser posicionamentos pessoais ou particulares. Esta avaliação, portanto, esta crítica, ela é fundamental para não nos perdermos nesse emaranhado, às vezes, de informações que nos chegam, e principalmente hoje, com a grande facilidade que se tem de se propagar mensagens, de se propagar livros. Então, é necessário termos muito cuidado, muita moderação e ponderação, muita cautela, para não confundirmos a essência da doutrina espírita fundamentada naqueles 5 princípios e mensagens outras do mundo espiritual, ou mesmo de companheiros nossos encarnados que venham ou que tenham o fito de agregar conceitos e ensinamentos à nossa doutrina espírita. Aqui temos, nesse sentido, já partindo para a questão da crítica, aqui a doutrina espírita sempre foi exposta das mais variadas formas, muitas críticas, a bem da verdade, são críticas honestas, produtivas, que agregaram e agregam valor à doutrina. Outras são aquelas críticas sistematizadas por materialistas inveterados que nada fazem, nada contribuem para o engrandecimento da ciência, diga-se também da própria doutrina espírita, e nada mais fazem do que reafirmar seus pensamentos, suas ideias personalistas, evadas de interesses particulares. Portanto, a doutrina espírita, logo no começo, foi chamada, ou o espiritismo, ou a prática espírita, foi tida como charlatanismo. Ou seja, para aqueles que defendiam que a doutrina espírita encontrava-se no rol do charlatanismo, imaginavam que todas as comunicações que vinham do mundo espiritual eram, na verdade, pessoas de má fé que atuavam sistematicamente no sentido de envolver, de engabelar as pessoas, os seus assistentes, às vezes as pessoas menos advertidas acerca do que estavam procurando. Outro entendiam as comunicações mediúnicas sob o ponto de vista da alucinação. Então, para esses, todos os médiuns eram pessoas alucinadas, eram pessoas descontroladas. Outros entendiam e colocavam as mensagens mediúnicas no rol
do que Kardec nos fala do músculo escalante. Então, para essas pessoas, os fenômenos espíritas não passavam de dos músculos dos médios que ali estavam sendo experimentados, que instalavam. Isso, por si só, já é algo quase que admirável, não é? Você fazer uma pergunta e um músculo, um joelho, um braço, seja lá o que for, responder aquela pergunta, muitas vezes de forma precisa, por si só, já é algo fantástico. Mas não deixa de ser algo que causa até uma certa irrisão, não é? Porque não é crível acreditar que um músculo seja capaz de fazer isso, mas haviam, sim, pessoas que defendiam essa tese. E a tese mais diametralmente oposta à questão das comunicações era a tese defendida pelos religiosos, onde diziam que todos os médiuns estavam dominados pelos demônios. Todos os médiuns, portanto, deveriam ser vistos dessa forma como pessoas perigosas, porque eram pessoas endemoniadas. Portanto, tudo aquilo que se registrava através das comunicações não tinham, em absoluto, nenhum valor. Outra crítica que se faz também acerca da doutrina espírita, e isso perdura, de certa forma, até hoje, é o que nós anotamos aqui como o sobrenatural versus sobrenatural. E aí nós perguntamos onde é que se situa o espiritismo nesse contexto. A ideia, portanto, de ser natural, segundo a ótica da época em que Kardec estava aqui, né, erigindo a doutrina, ser natural seria aquilo que estivesse em obediência ou em coadunância com as leis físicas. Aquilo, portanto, que estavam fora daquilo que se pudesse pesquisar, medir, avaliar e tocar, tudo aquilo que não era, portanto, natural e era considerado o sobrenatural. E era naturalmente rechaçado, porque, fazendo aqui uma retrospectiva bem rápida, vivíamos naquela época um momento do iluminismo francês, em que os cientistas, os iluministas, eles se opunham frontalmente aos preceitos da Igreja Católica. Então, a forma que eles tinham de se opor ao pensamento da Igreja naquele período era negar tudo que fosse, entre aspas, sobrenatural. Tudo que estivesse relacionado a questões espirituais. Portanto, o natural aqui está focado nas leis da matéria. E onde é que se situa o espiritismo dentro disso? Ora, quando a gente avalia a maneira adequada, rigorosa que Kardec teve para compreender a doutrina, a gente vê que os fenômenos espíritas nunca foram sobrenaturais. Aliás, os fenômenos espirituais nunca foram naturais porque eles sempre existiram e porque eles fazem parte da lei natural, que é a lei divina. Evidentemente que nós não podemos pegar um espírito, colocá-lo numa bancada e examiná-lo como se examina a composição da água ou de outros elementos. Não é possível, porque não está à mercê do pesquisador, daquele que está investigando. Os espíritos não estão, evidentemente, à mercê dessas pesquisas. Mas isso não deixa os fenômenos espíritas de se encontrarem na ordem natural das coisas. Temos, portanto, uma outra crítica que se faz ao espiritismo, são aqueles postulantes da ideia do animismo. O animismo é uma corrente filosófica que teve início ali em meados do século XVIII até o século XIX, que acreditava, né, que todos os fenômenos de natureza física que rodeavam o indivíduo, eles tinham uma origem extrafísica,
tinham origem no que eles chamavam de alma. Daí porque o termo animismo, né? Era uma oposição que se fazia na época ao chamado mecanicismo, que não admitia nada além da matéria, nada além daquilo que se pudesse detalhar e tocar. Então, nesse ponto, é interessante a gente observar que Deolindo traz aqui, né, que o animismo, por si só, ele demonstra a existência do espírito e demonstra também a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. E ele cita a obra, dentre outras, a obra Animismo e Espiritismo, de Lombroso, na qual ele faz, assim, trata-se de uma monografia que ele fez, onde ele coleta diversas pesquisas e também traz aquela obra de Aksakov, Animismo e Espiritismo, né? Onde exaustivamente Aksakov estuda os fenômenos espíritas e também os fenômenos anímicos, muito embora sejam eles distintos, mas um, de alguma maneira, acaba complementando o outro. Uma outra crítica a que o espiritismo se vê envolvido é o que aqui falamos: encarnação versus paraíso, purgatório, inferno, penas eternas e pecado original. Nesse ponto, de fato, as ideias espíritas elas se contrapõem frontalmente ao que nós entendemos por paraíso, né? Para nós, espíritas, e aí até no sentido lógico do contexto aqui, é inverossímil pensarmos que Deus cria especialmente indivíduos para estarem no paraíso. Ou então, até mesmo a noção de purgatório que a igreja propõe é algo de difícil forma de se acreditar. Porque, segundo a igreja, aqueles que vão para o purgatório já são almas em teses salvas. Apenas passa pelo purgatório para tirar determinadas arestas de suas questões espirituais, mas já se encontram naturalmente salvas. A questão do inferno, evidentemente, que não se coaduna em nada com o pensamento espírita, muito menos as penas eternas e o pecado original. Então, nesse ponto de vista, o pensamento espírita se contrapõe de forma diametralmente oposta a essas ideias. E aqui, ainda cerca da crítica, destacamos esse pensamento aqui do Livro dos Médiuns. Nos diz, portanto, Erastes: não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão, do crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Mas vale repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Nós, comumente, atribuímos essa fala a Allan Kardec. Dizemos que Kardec diz que é preferível negar 99 verdades a aceitar uma mentira. Mas, na verdade, esta frase consta do Livro dos Médiuns, item 230, e foi dita pelo espírito Erastes. Mas, de já, a gente pode entender aqui, compreender, que o nosso benfeitor Erastes nos convida exatamente a fazermos esta avaliação crítica acerca daquilo que nós recebemos do mundo espiritual. A bem da verdade, o contexto colocado por ele aqui está dentro daquela parte, daquele capítulo que fala sobre
da influência moral do médium na comunicação espírita. Mas eu acho que esse ensino de Erasto vale e extrapola muito a esse pensamento. Né? Na medida em que nós recebemos uma mensagem do mundo espiritual, nós não podemos, não devemos aceitá-la como certa se nós não temos a evidência para isso. Se é uma mensagem dele duvidosa, de certa forma obscura, devemos deixá-la ao lado, devemos avaliá-la antes de termos ou fazermos um acatamento integral e total. Olha o que Kardec diz aqui. Os espíritos nos ensinam, não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira a experiência à sua custa. Isso é importante e também é muito relevante a gente pensar, porque quando pensamos na doutrina espírita e nos ensinos dos espíritos, logo imaginamos que tudo que os espíritos dizem está ali pronto e acabado. E muitas vezes transformamos a obra espírita numa obra sacramentalizada. Então, tudo que está ali não deve ser avaliado, não deve ser remodelado nem discutido. É ler do engano pensarmos e agirmos dessa forma. Porque os espíritos têm cuidado de não nos oferecer respostas prontas. Os espíritos têm o cuidado de nos oferecer os princípios, o que nós vimos no início, os princípios que fundamentam a doutrina. O que se extrai daí é consequência do trabalho intelectual nosso, é consequência do trabalho, do desenvolvimento das ciências. Portanto, cabe a nós, partindo dos princípios que a doutrina nos oferece, avaliarmos tudo o que daí decorre. Fornecem-lhe, portanto, os espíritos o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-lo e pô-lo em prática. Então, hoje, nós vemos que a doutrina espírita ela se alinha ao desenvolvimento da ciência. A instrumentalidade desse mundo que nos envolve. Por exemplo, nesse instante que nós estamos aqui falando, estamos utilizando a rede mundial de computadores. E daqui a poucos minutos, o que estamos aqui refletindo e pensando estará no YouTube, a que todos têm acesso. É um instrumental fantástico isso. Né? Hoje já existe, não hoje, mas já há alguns anos, se estuda a TCI, a transcomunicação instrumental, que é uma ferramenta através da qual se procura contactar com o mundo espiritual, que não seja apenas pela via tradicional, medianímica ou mediúnica. E o quanto de bom isso poderia advir se, ou quando for usada de forma responsável e séria. Muito. Então, nesse sentido, vemos que a doutrina se alinha ao progresso da ciência e os espíritos, portanto, não estão disponíveis para nos oferecer questões prontas e inacabadas, alijando-nos da nossa própria capacidade de avaliar, de pesquisar e de conhecer mais. Deolindo, portanto, nos ensina que o estudo da doutrina espírita exige seriedade, o que não significa cara fechada nem carrancuda, mas sim que não se pode realizá-lo sem estudo sério, contínuo, tem um S a mais, e perseverante,
também um S a mais. Isto é importante para a nossa reflexão. Muitas vezes a gente confunde a seriedade que devemos ter com relação ao estudo da doutrina espírita com a sisudez. Então, chegamos nas casas espíritas e mal nos cumprimentamos, acreditando que, assim fazendo, estamos levando a doutrina a sério, estamos encarando a doutrina com seriedade. Não. A seriedade que Deolindo fala aqui é termos o afinco, termos a disciplina, termos o cuidado com aquilo que estudamos. Contínuos, isso é importante porque quando nós descontinuamos qualquer tipo de estudo, quando nós caímos nessa descontinuidade, nós prejudicamos o nosso entendimento e o nosso conhecimento. E isso acontece não apenas com a doutrina espírita, isso acontece com todo e qualquer estudo a que nos predispomos fazer. Por isso que tem que ter continuidade. E a perseverança, portanto, é uma consequência da continuidade, não é? Porque não devemos nos abater por determinadas circunstâncias diante de um evento a que estamos avaliando para desistirmos, né? A gente não pode imaginar, por exemplo, que vai deixar de estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, porque tem questões ali com as quais nós não concordamos, com as quais nós não entendemos, ou porque nós não dialogamos bem com aquele tipo de assunto. Não. Quando fazemos isso, nós estamos provocando uma descontinuidade no nosso processo de aprendizado. Então, temos que ter perseverança, temos que ter persistência naquilo que estudamos. Diz, portanto, Deolindo, não basta a leitura de um romance, de uma página ditada por um autor espiritual, ou uma leitura de um livro de um autor encarnado. É preciso haver sequência e também reflexão. Há companheiros, companheiras, que se detêm, e aí não vai, evidentemente, nenhuma crítica, mas que se detêm longamente à leitura de romances espíritas. São importantes? Sim. Às vezes nos mostram determinados ângulos que, antes da leitura, se nos pareciam obscuros, ininteligíveis. Então, um ou outro romance, às vezes, nos leva a termos determinados entendimentos. Mas há de haver uma sequência, há de haver uma reflexão acerca do que estamos estudando. Nada contra lermos textos espíritas, textos de espíritos, textos de companheiros espíritas, artigos, não. Mas o estudante espírita não pode se afastar, não pode abrir mão daquilo a que nós chamamos de codificação. Ali é a nossa baliza, é o nosso estudo. Não podemos deixar de estudar aquelas questões que compõem o livro dos Espíritos, os aspectos ali colocados nos livros dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no céu e inferno. Nós não podemos deixar de ler, reler e refletir sobre o que ali nos foram colocados para nós. Seguindo aqui o raciocínio do nosso Deolindo Amorim sobre a psicografia de Elzo Ferreira. É coisa muito comum que os indivíduos se mostrem admirados por coisas que não compreendem, que não estão preparados para entender integralmente, ou por aquelas que concordam inteiramente com o seu ponto de vista. Isso é muito comum. Quando a gente ouve uma mensagem de um amigo espiritual, de um benfeitor espiritual, quando a gente lê uma página de um amigo espiritual que nos comove, quando a gente contempla até mesmo uma pintura feita por determinado espírito via
mediúnica, isso nos chama a atenção, isso nos atrai a atenção, mesmo que não tenhamos, naquele momento, a capacidade de compreender e de entender. E isso aqui é o que Deolindo chama a atenção aqui, né? Isso é muito comum. Uns extasiam-se sempre, segundo eles, mas nada aproveitam, enquanto outros não o fazem por só admitir autores cujas ideias já concordam. É também corriqueiro na seara espírita. Se é uma mensagem escrita por fulano que é reconhecidamente estudioso da doutrina, nós acatamos integralmente de pronto aquela ideia sem avaliarmos. Se é uma mensagem vinda através daquele médium, de igual forma nós acatamos sem que dela façamos uma reflexão. Por outro lado, se é uma mensagem por um espírito com o qual não nutrimos empatia, nós rechaçamos sem fazermos a devida análise. E assim sucessivamente. Ou seja, quando nos portamos desta forma, estamos distantes ainda da proposta que Kardec nos oferece. Seguindo aqui, Deolindo nos ensina: se é certo que não podemos aceitar todas as ideias que nos são lançadas, nem modificar nossas ideias ante toda a novidade que surja, é também correto não rejeitar, de logo, todo o pensamento que se mostre diferente do nosso. O que falamos antes, indispensável é termos a cautela, termos o cuidado, termos a ponderação, a capacidade de criticar na acepção inicial do seu significado. Criticar, avaliar, separar, distinguir, medir. Disso nós não podemos abrir mão. Um livro que nos induz a pensar é realmente uma obra estimulante, ainda que não possamos concordar inteiramente com as ideias expendidas. Isso é importante, porque ainda que nós não concordemos com determinadas ideias, mas estudar é bom. Como se diz, é importante estudarmos o que é o Espiritismo, mas também é importante estudarmos o que não é o Espiritismo, para não confundirmos-nos e nem também levarmos o outro à confusão. E só o estudo sério, perseverante e continuado nos fará aptos a fazermos essa distinção. Companheiros nossos não se mostram muito afeitos a este lado do estudo, o exame crítico da obra. Uns por considerarem a crítica algo que não deve ser exercido por ser anticaridoso, e outros por um certo despreparo ou preguiça em exercitá-lo. É cirúrgica esta fala de Deolinda Amorim, aqui através do nosso Elcio, né? Nós, muitas vezes, imaginamos que criticar esse ou aquele médium é sinônimo de desqualificá-lo. É errado pensar desta forma. Outros pensam que criticar uma ou outra obra que chegue ao nosso conhecimento é, de alguma forma, macular a imagem daquela pessoa. Também é lei do engano. Né? Outros também, no sentido aqui do que Deolindo nos coloca, nos abstemos de criticar porque temos a preguiça de estudar e entender. O que ele chama aqui de despreparo intelectual. Ora, se nós temos a preguiça e não estudamos, e não aprendemos, e não refletimos, é óbvio que nós não podemos emitir qualquer juízo de valor sobre aquela obra. Mas, quando predispomos-nos ao estudo e ao entendimento, nós adquirimos, a partir daí, a capacidade de avaliar, de criticar, sem ofender,
sem diminuir. E é isso que todo estudante espírita deve estar disposto a realizar. Os primeiros confundem a crítica com o escândalo. Os segundos ouvidam que não se pode realizar qualquer aprendizagem se não examinarmos analítica e sistematicamente as ideias constantes de um livro. Pensamos muitas vezes desta forma: olha, eu não vou fazer determinada crítica, porque isso pode repercutir negativamente. Quando isso fazemos, estamos muitas vezes avalizando ou coadunando com ideias não adequadas acerca do Espiritismo. A crítica não tem por finalidade, nos diz Deolindo, expor discordâncias, diminuir o valor dos outros com o objetivo de valorizar-se com total desrespeito ao próximo. A crítica é o exame racional das ideias expendidas, dos seus fundamentos, de suas consequências, o que pode ser feito do ponto de vista do conteúdo ou da forma, com o exame do vernáculo e do estilo. Então, assim, aquela pessoa que critica apenas por criticar um texto, um artigo, uma obra, um livro qualquer, não está fazendo a crítica sob o ponto de vista kardeciano nem espiritista. Está criticando para, de fato, desqualificar. Mas quando se estuda, se aprende, se avalia e pontua aqui, conforme Deolindo fala, avalia os fundamentos, a consequência, aquilo que foi posto, a forma, o vernáculo, tudo isso é fundamental para termos um valor, ou para formarmos o valor daquilo que estamos lendo. Não é que vamos, de fato, pontualmente, não concordar com a forma como se é escrito e dizer que aquilo não tem qualidade, ou um vernáculo com o qual nós não nos alinhamos e dizer que não tem valor porque aquela palavra, aquela frase, aquele estilo, tão somente e isoladamente avaliado, não se coaduna com a nossa forma de pensar. Não é isso, mas é avaliar no contexto. Tudo isso formando um conjunto. Muitos esperam... Como é que está o nosso tempo? Muitos esperam que os espíritos ofereçam respostas prontas, sem divergências de ideias, de modo que apenas pela leitura das obras mediúnicas se obteria o conhecimento. É tudo o que nós buscamos, não é? Que as ideias venham do mundo espiritual numa espécie de um receituário, e que aqui nos caiba apenas seguir o que está posto, o que está pronto. Isso é muito fácil, não é? Aliás, isso nós vemos muito em outras agremiações religiosas, nas quais os textos bíblicos, por exemplo, são sacramentais, são sagrados, e não se pode divergir, não se pode reavaliar, porque se assim fizermos, nesta acepção que aqui colocamos, estamos sendo contra a palavra de Deus, o que é um fato equivocado pensarmos dessa forma, né? Então, os espíritos não nos oferecem, portanto, ideias prontas e acabadas. Quem assim pensa, esquece-se de que os espíritos são apenas seres humanos desencarnados, que não adquiriram a sabedoria só por terem abandonado o fardão que se revestiram durante alguns anos. Imaginam as pessoas que assim agem de que, apenas por estarem desencarnados, esses indivíduos, ao estarem no mundo espiritual, sabem tudo. E que, portanto, o que dizem não precisam ser avaliados, é algo irretocável. Só vou dar uma... Aqui, então. Não se deve esquecer que até mesmo os chamados
espíritos superiores não possuem o conhecimento de tudo e, ainda que sejam elevados, guardam suas idiosincrasias. Não é pelo fato de perdermos o corpo material que, de repente, vamos chegar no mundo espiritual sendo conhecedores, ou mesmo que, ao chegarmos no mundo espiritual, de pronto, nos desapegamos das nossas idiosincrasias, das nossas crenças, dos nossos valores. Não. Até mesmo os espíritos ditos superiores têm os seus pontos de vista. Carregam consigo a sua história, as suas crenças, as suas ideias pré-concebidas. Isso não os torna menores. E isso não quer dizer que não devemos ouvir-lhes os ensinamentos. Não, devemos ouvir e até mesmo acatar. Mas não devemos perder de vista que eles são seres humanos desencarnados, passíveis de equívocos, portanto. Todos nós, mesmo aqueles que chamamos de espíritos superiores, todos esses espíritos, melhor dizendo, são passíveis de erros, são passíveis de falhas. É de se registrar também que, quando o espírito é elevado, tem ele, muitas vezes, dificuldade de se comunicar com os encarnados por conta da deficiência da combinação fluídica, dificultando, assim, a transmissão de suas ideias e a recepção por parte dos médiuns. É outro ponto também interessante, não é? É que, mesmo que o espírito superior tenha um cabedal de conhecimento amplo, amplíssimo, ainda assim, o médium, o medianeiro, pode não estar à altura de recepcionar esses ensinamentos de forma integral. Isso é muito comum, não é? Porque nós sabemos que o intercâmbio mediúnico, medianímico, ele tem uma série de interferências. E nem sempre o espírito evoluído consegue transmitir para o médium, e este, portanto, consegue perspegar toda a ideia, todo o pensamento que o espírito esteja a transmitir. Então, sempre vai haver uma certa descompensação, sempre vai haver um certo desequilíbrio entre aquilo que o espírito quer transmitir, isso quando ele conhece muito, e aquilo que o médium pode recepcionar. Por isso, aqui fechando já a nossa ideia, a nossa apresentação, é fundamental para conhecermos a doutrina espírita, é fundamental o estudo sério, o estudo perseverante, sem ideias preconcebidas, porque só assim nós iremos efetivamente entender a doutrina espírita. Só assim, efetivamente, nós vamos conseguir dar a amplitude à doutrina espírita, a verdadeira amplitude a que ela merece, né? No mais, avaliar sempre, ponderar sempre. É preferível repelir 10 verdades a aceitar uma única mentira ou uma teoria falsa, conforme Erastus nos aponta no livro dos Médiuns. Então, obrigado a todos, que possamos ser estudantes, de fato, sérios da doutrina espírita. Boa noite.